O assunto do papo de prateleira agora é segurança jurídica. Não se fala de outra coisa no agronegócio, aí já tem praticamente 2 anos, alguns problemas aí com algumas empresas, algumas distribuidoras também, mas existe toda uma questão de segurança que é muito necessário que a fazenda brasileira, que o empreendedor rural brasileiro, seja o empreendedor que está lá no campo, ou seja o que está na cidade, tem um monte de gente em indústria e tudo mais, precisa tomar cuidado, que é para garantir aí a perpetuidade dos seus negócios. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui, ó, com o Vitor Batista. Ele é advogado formado na USP. Eu estou aqui em Ribeirão Preto, estou nesse lugar maravilhoso, aqui na saidinha de Ribeirão, aqui no espaço da Dabi. Eu vou falar com ele. Ele que é o coordenador de Ribeirão Preto, de uma banca de advogados, cuja sede fica em São Paulo, que é a Santos Neto Advogados. Ô, Vitor, em primeiro lugar, bem-vindo aqui ao Papo Prateleira, primeira vez, rapaz. Obrigado, viu? Eu agradeço muito aqui o convite de conversar com vocês e vamos falar desse tema que é tão caro para nós aqui em Ribeirão e na região, que é o agronegócio, né? Exatamente, rapaz. Caro, e você usou a palavra, o trocadilho foi muito bom. Rapaz, assim, na visão de vocês, o que está acontecendo com quem vem tendo problema com crédito? Tá? Eles estão cometendo algum tipo de falha que vocês apontam pela experiência de vocês? Eles têm, gente, um monte de cliente que é do segmento, né? Isso, o Santos Neto atua aí já há 30 anos, né, com a espinha dorsal no agronegócio e a gente já viu de tudo, né, nesses 30 anos aí, né? Acho que o grande ponto do crédito é essa instabilidade que a gente vive política também, né? A falta talvez um pouco de clareza qual que são os rumos que o crédito toma no nosso país e isso acaba gerando um problema de como planejar o crédito dentro da empresa. Dinheiro tá caro, né? Tá caro. Sim, aqui o mercado ele sempre tenta prever o que vai acontecer, mas no momento aqui de tanta imprevisibilidade fica difícil atuar, né? Tá, fala uma coisa, rapaz, o agronegócio, ele tem, entre as várias características dele, ó, Vitor, ele tem uma coisa assim de muita assim, ligação entre os elos. Então, assim, para dar um exemplo para você, o cara que vai plantar não tem o dinheiro, depende, na maioria dos casos, ele não tem o dinheiro para os insumos, então ele pega esses insumos de um distribuidor. Né, para pagar depois de alguma maneira, ou com dinheiro ou com o próprio produto. Esse distribuidor, por sua vez, pega de uma indústria esses produtos que são repassados lá para a fazenda. Muitas vezes também não tem pagamento, vai aguardar que o ciclo da safra se encerre. Qual a melhor maneira de ter garantia para recebimento e pagamento nesse tipo de transação que é tão amarrado um no outro? Aqui eu acredito que você está correto, né? O agronegócio é um sistema, então a gente já pegou crédito aqui sabendo que vai ter que pagar lá e o próprio fornecedor, o próprio produtor está amarrado nesse sistema cheio de elos, de fato. Eu acho que a melhor forma, o melhor instrumento para pagamento de dívidas são bons contratos, né? Tá. Eu O acho. que é um bom contrato, Vitor? Se você puder dar uma resumida. Eu acredito que um bom contrato ele tem que ter cláusulas bem claras ali de vencimento antecipado, quais são as obrigações, porque muitas vezes a gente acaba não tendo essa relação instrumentalizada, né? Fica ali na boca a boca. Então a gente chega num momento de crise, nós não temos como saber o que foi negociado lá atrás. Às vezes aquela pessoa que negociou até saiu da empresa e fica um negócio um pouco conturbado Perfeito. essa relação. Então o contrato é aquilo, o papel assume tudo, né? O papel é uma carta em branco. Mas um papel bem amarrado, ele consegue garantir bastante coisa para as duas partes, né? Uma proteção mútua, eu acredito. Perfeito. Fala uma coisa, voltou-se a conversar também nesse momento aí meio um pouco turbulento, pouco não, né? Bastante turbulento para muita gente, para muita empresa, né? A respeito de recuperação judicial, que essa não seria uma figura apropriada, porque beneficiaria gente que não quer pagar direito. Mais ou menos isso. Qual a visão que você tem, você, a sua experiência, a banca tem a respeito de recuperação judicial, que afinal também é lei, tem que ser respeitada, né? Sim, a recuperação judicial ela se tornou um instituto aqui também de proteção ao crédito, né? Não necessariamente apenas ao pagamento da dívida que existe, mas existem alguns casos que de fato a pessoa pede, a empresa ou o produtor, né, pode ser pessoa física também, pede recuperação judicial apenas para postergar-lhe o pagamento de suas dívidas, né?
Eu não faço nenhum juízo de valor sobre isso, acho que o pessoal do Não, contencioso, quem está fazendo sou eu mesmo, fique tranquilo, viu, gente? É o Riba aqui do Papo Prateleira. o pessoal lá do contencioso com certeza tem agido bastante nesse sentido, a gente percebe um aumento ali do número, mas como a gente conversou anteriormente, são números ali que não temos tanta certeza de quanto que não é algo muito claro, porque não existe uma base de dados ali de fato para trazer a recuperação judicial do agronegócio, considerando que o agronegócio, igual a gente disse, vai desde a produção até o consumo, né? Então o agronegócio é muito maior do que a gente imagina. Exato, e ainda tem uma instabilidade natural, que é a questão do clima, que nunca vai deixar de ter, né? Essa questão do clima, é sempre muito importante reforçar a questão do seguro rural, né? Então, E hoje já a gente tem tecnologia que não acaba mais, até mesmo para ter uma razoável previsibilidade do próprio clima, né? sim, tem sim. Aqui no próprio Dabi tem várias startups voltadas ao agro e com certeza elas estão fazendo um bom trabalho aí para a gente ter cada vez mais previsibilidade. E tendo previsibilidade a gente tenta diminuir riscos e diminuindo riscos a gente diminui o preço do nosso crédito, né? Essa é o crédito nada mais os juros nada mais é do que a sua transformação monetária em juros, né? Maravilha. E essa frasezinha mágica que o Vitor acabou de falar, diminuir riscos. Diminuir riscos significa o quê para a relação entre o empreendedor rural, ele esteja no campo ou na cidade? Diminuir risco é o quê? É ter um corpo jurídico de alguma maneira, um advogado que seja, mesmo que a empresa ou a fazenda seja muito pequenininha, e não esperar confusão. É isso? Ou eu falei bobagem? Não, eu acho que seu posicionamento está correto. Eu acho que é necessário sim ter uma assessoria, né, para realmente ter essa previsibilidade, ter qualquer tipo de antecipação de prejuízos, né? Ele estava contando, inclusive, antes da gente gravar, um fato bacana, que é assim, que é até mesmo para o advogado já começar a ter uma intimidade com o cliente dele, mesmo que ainda não tenha entrado com ação nenhuma, ou para recebimento, ou então para pagamento de dívida, né? Porque aí o próprio advogado já vai conhecendo como é que é o desenho da atividade agropecuária, né? Perfeito. Aqui a gente acredita bastante nessa questão da personalização, né? De conhecer o cliente, é importante a gente sempre estar perto, tomar um café, conhecer como a empresa atua, né? Porque não necessariamente um advogado que você contrata ele vai estar a par daquela situação. Então é importante de fato ter uma expertise de como funciona essa relação do agronegócio com seus pares, né? Santos Neto Advogado, você falou 30 anos, é isso? Isso, mais de 30 anos. Desenha um pouquinho como é que é a estrutura dessa banca de advogados, o pessoal ficar sabendo. O Santos Neto tem sede lá em São Paulo, né? São mais de 60 advogados. Como eu disse, a espinha dorsal é o agronegócio, né? Nós estamos aqui em Ribeirão já faz 2 anos. Tive a oportunidade aqui, junto com os sócios, de abrir o escritório na capital do agronegócio brasileiro. E desde então a gente atua com todas as empresas aqui da cidade, né? Nós temos todas as áreas, né? Eu particularmente atuo com o mercado de capitais e direito bancário, mas tem o pessoal lá do tributário, que é muito importante, né? Tem o pessoal do contencioso, também muito importante. Tem o pessoal do direito ambiental, que é uma área super relevante, principalmente nos dias atuais, né? Que tem crescido bastante. Então, assim, é um escritório bastante diverso, com bastante atuação e sempre voltado ao agronegócio, com clientes muito importantes aqui para a gente. Você desculpa estar com essa cara de sorriso aqui, mas é que na hora que você citou o pessoal do tributário, se tem uma áreazinha que todo mundo tem que se preocupar, é essa, né? Essa área aí tem dado o que falar, o pessoal lá tem trabalhado bastante, né, o sócio e a equipe. Nós ampliamos bastante nos últimos tempos também o pessoal de tributário e é uma área aí que tem dado o que falar, principalmente com a reforma. Exatamente. E você me corrija se eu estiver falando bobagem, mas é assim, tem a reforma tributária, tem a regulamentação da reforma tributária e ainda tem esse famigerado decreto que o governo baixa e passa a valer naquele exato instante, que atrapalha e traz bastante conturbação para o setor. O Brasilzinho é complicado ser empreendedor nesse país com essa teia de aranha toda, né? É complicado, sim. Essa parte do decreto, por exemplo, do IOF, né, que a gente viu nos últimos tempos, esse desenrolar, que é tributário, mas acaba impactando a minha área, por exemplo, de mercado de capitais e bancário. E como, né? E como? Principalmente considerando que o Brasil é um país exportador, né? A gente faz bastante contrato de adiantamento de câmbio, pré-pagamento de exportação, então acaba a gente tendo que rever essa norma tributária para não impactar diretamente as operações e cada vez ficar mais caro.
E você pode procurar essa banca, você pode procurar aqui o espaço aqui de Ribeirão Preto, da banca aí da Santos, e procurar o Vitor, que o Vitor é um sujeito sossegado, veio para esse lugar aqui que é uma graça, é um charme, esse lugar aqui da Dabi, na saidinha aqui de Ribeirão Preto para Anhanguera, para quem vai para São Paulo. Ele tentou trabalhar em São Paulo, falou, eu o quê? Eu vou embora desse lugar desse inferno aqui, vou para minha Ribeirão Preto, ele nasceu aqui. Rapaz, é muito bacana trabalhar aqui, dá um vigor, né, para você chegar para trabalhar num lugar que é bonito, que é bacana e que é moderno, né? Sem dúvida, aqui o Dabi foi um ponto estratégico para a gente. Desde o início aqui para abrir a filial, a gente falou, não, vamos fazer no Dabi. E Ribeirão é fantástico, né? Eu sou nascido, criado aqui, não pretendo mudar não. O clima aqui para mim é fantástico, apesar que hoje está meio friozinho, mas aqui é caloroso e a gente sempre tenta atender o cliente de fato com muito carinho, né? Muita proximidade. Maravilha, eu tenho um irmão, viu, Vitor, advogado, tenho cunhado advogado, e como eles gostam de falar é o seguinte, ó, se precisa ter advogado na Finlândia e na Suécia, no Brasil o ideal é você casar com um advogado, é mais ou menos por aí, né? É mais ou menos, é mais ou menos. É bom para mim, né? Não, é bom para você e é bom também para o seu cliente, né? Claro. Seja fazendeiro, seja o dono de uma empresa, de um matador, de um frigorífico, né? Não, é importante, né? A gente, enquanto advogado, a nossa atuação é tentar dar um pouco de clareza e um pouco mais de segurança no momento que a gente vive tanto insegurança, né? Maravilha, gente. Esse é o grande Vitor. Obrigado aí pelo bate-papo e sucesso na carreira e no escritório aqui em Ribeirão, tá? Eu que agradeço de novo o convite, viu, Riba? Esse é o grande Vitor aí, um dos homens aí que atua no agronegócio. A gente não está em fazenda nenhuma, mas a base principal da banca de advogados onde ele atua é do agronegócio, né? A gente aproveitou aqui um evento super bacana promovido pela Harvey, que é o IFAMA 2025, realizado aqui em Ribeirão Preto, para bater um papo a respeito disso. Tenha segurança jurídica, não deixe de ter uma pessoa especializada para defender os seus direitos, mesmo que por enquanto você ainda não tenha nenhum problema, tá bom? Esse é o Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo da plataforma Agro Revenda, sempre conversando a respeito de tudo que gira em torno do agronegócio do Brasil e do mundo.